Oiê! Hoje nós vamos fazer duas versões da palha italiana de Oreo, uma recheada e outra sem recheio. Essa é uma receita super fácil de fazer, além de rápida e com ingredientes que temos em casa mesmo. Então fica aqui comigo que eu vou te ensinar essa palha italiana de Oreo que faz muito sucesso aqui no meu bairro. E eu vou te falar também quanto que eu gastei para fabricar essas palhas italianas aqui do vídeo. Então fica aqui comigo. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo e já deixa o seu like porque eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa palha italiana de Oreo. Aqui eu tô fazendo meia receita, mas você pode dobrar também os ingredientes sem problema nenhum. Então aqui eu tô usando meia caixinha de leite condensado, da marca que você preferir, aqui eu usei o Piracanjuba, e meia caixinha também de creme de leite. Aqui também eu usei da marca Piracanjuba, mas também pode ser a marca que você tiver na sua casa. E uma colher de sopa de farinha de trigo. Ela vai ajudar a não cristalizar tão rápido a nossa palha italiana, além de deixar a massa do brigadeiro bem cremosa. Então aqui eu venho, coloco meu leite condensado na panela. Venho com a minha farinha de trigo. E eu vou misturar bem aqui para só depois a gente acrescentar o creme de leite. E esse procedimento aqui é importante para que não fique nenhum gruminho de trigo na nossa massa do brigadeiro. Então o ideal é misturar bem mesmo até que o trigo esteja totalmente dissolvido no nosso leite condensado. Agora que o trigo já está bem dissolvido no leite condensado, eu venho, acrescento o meu creme de leite e misturo bem também antes da gente levar ao fogo. Aqui no fogão a gente coloca sempre entre o fogo médio e o fogo baixo. Se a gente vê que a nossa massa está começando a queimar, a gente diminui o fogo, tá? E continua mexendo. Então aqui eu coloquei entre o fogo médio e o baixo e eu vou avaliando como que a massa se comporta no fogo. O meu fogão ele é um pouquinho mais forte, tá? Então qualquer coisa eu venho e abaixo um pouquinho o meu fogo. Aqui eu mexo sempre e eu vou também raspando as laterais da panela para que não fique nenhuma massa endurecida em volta enquanto a massa cozinha. Olha, aqui na minha receita acabou pegando um pouquinho o fundo porque o fogo estava alto. Então vai ter algumas pelotinhas da massa um pouquinho queimada. Como é só pro vídeo aqui não tem muito problema. Porém, se vocês forem vender essas palhas italianas, tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, porque isso também interfere um pouquinho na textura do brigadeiro depois.
Aqui a minha massa ela já tá quase no ponto pra gente poder colocar pra descansar. Vai aqui mais uns 2 ou 3 minutinhos no fogo, até ela ficar um pouquinho mais consistente, a ponto de quando eu passar a espátula no meio da massa, as duas laterais não se juntem mais. Eu vou te mostrar aqui no vídeo como que é esse ponto. Aqui a minha massa, ó, eu passei a espátula no meio da massa e as duas laterais elas não se juntam mais. Então ela já estaria no ponto para eu poder enrolar mais tarde. Eu vou mexer aqui no fogo por mais um minutinho só para que a massa fique um pouquinho mais firme. E aí eu já desligo do fogo aqui e a gente vai colocar para descansar. Olha, aqui a massa já tá bem mais firme. Quando eu passo a espátula nela, ela cai com bastante dificuldade para a panela. Ela já tá mais grossinha, mais estruturada mesmo, ó. Eu viro aqui, ela cai com dificuldade. Então esse é o ponto ideal para a gente desligar o fogo e pôr para descansar. Então aqui eu vou colocar a minha massa para descansar em um prato e em seguida eu vou colocar plástico filme em contato com a massa desse brigadeiro branco aqui, para que a massa não cristalize e nem crie aquela peliculazinha em cima dela, tá? Fazendo isso, vai fazer com que ele não cristalize, como eu falei agora há pouco, e que ele se mantenha em ponto de enrolar depois, sem ter açucarado e sem ter também cristalizado. Então o plástico ele vai ajudar nisso. Além também de ficar mais higiênico, né? Para que não caia nenhuma sujeirinha ali em cima da massa enquanto ela descansa. Então aqui eu já tô com a minha massa descansada, ela ficou 8 horas em temperatura ambiente, tá? Descansando. Eu vou tirar aqui o plástico filme e a gente vai porcionar para fazer as nossas palhas italianas. Aqui eu vou untar o meu prato com um pouquinho de margarina. Isso aqui vai ajudar para quando a gente fizer as bolinhas das palhas, elas não grudarem no prato e a gente não perder massa depois. Aqui eu unto também a minha mão com um pouquinho de margarina também, para que a gente possa separar, né, porcionar as bolinhas e também para que elas não grudem nas mãos depois quando a gente for enrolar. Então aqui eu vou ligar minha balança, né, vou tirar o peso do prato. E aí eu vou fazer porções aqui da massa do brigadeiro de aproximadamente 40 gramas. Então eu vou pesando aos pouquinhos aqui. E cada uma delas vai pesar 40 gramas para que a gente possa depois enrolar com a bolacha. Nesse primeiro momento aqui a gente vai só porcionar a massa mesmo. A massa, a bolacha vai entrar depois num processo seguinte. E se você quiser aprender receitas de brigadeiros gourmet, inclusive outros sabores também de palha italiana, eu vou deixar o link do curso que eu fiz esse ano aqui nos comentários, que fez eu levar os meus docinhos a um novo nível na confeitaria. E lembrando também que a receita está aqui na descrição, com todas as quantidades certinhas para você.
Ela é super fácil de fazer e mesmo que você não tenha experiência em fazer docinhos ainda, vai conseguir fazer sem maiores dificuldades. Então aqui eu já porcionei as minhas bolinhas das palhas. E aí eu vou pegar cada uma delas e vou amassar um pouquinho assim, também boleando novamente, para que a gente ative a gordura da massa. Isso vai fazer com que ela fique mais macia e também mais brilhosa depois que a gente finalizar. A primeira versão que eu vou fazer aqui vai ser da bolacha inteira dentro da massa. Então eu venho, vou apertando a massa aqui para que ela fique numa espessura de mais ou menos meio centímetro, para só então eu colocar a bolacha dentro dela e depois envolver com toda a massa. Então eu venho aqui, pego uma bolacha Oreo, tem que ser Oreo, tá? Pra gente não vender para o nosso cliente um produto que a gente não tá entregando. Então eu venho, coloco no meio da minha massa aqui e vou fechando ela em volta da minha bolacha, olha. Eu venho dobrando aqui as pontinhas, tá? Depois eu vou apertando nas laterais dela para que ela fique naquele formatinho mesmo quadradinho que é da palha italiana. Então eu venho aqui, vou apertando, vou moldando ele, tá? Ó, aperto em cima, aperto dos lados também, para que ele fique no formato certinho que eu quero. Terminei o primeiro, eu posso passar já para a segunda massa e eu vou fazer o mesmo processo. Aqui na receita eu vou fazer 3 palhas italianas recheadas com a bolacha inteira. E aí, essas outras duas porçõezinhas aqui da palha italiana, eu vou misturar com a bolacha quebradinha de Oreo. Aqui eu usei a bolacha sem o recheio mesmo, tá? Usei 2 bolachas. E aí, eu fui quebrando aquela partezinha de chocolate, né? Em pedacinhos pequenos. E esses pedacinhos eu vou agregando na massinha do brigadeiro agora. Então eu venho, abro a minha massa novamente e vou colocando dentro dela os pedacinhos da bolacha. Coloquei aqui. Agora eu vou fechando a massa por cima da bolacha. Então eu vou fechando e agregando todos os pedacinhos na própria massa do brigadeiro. Olha, aqui eu já agreguei bem a bolacha na minha massa. Se você achar que falta um pouquinho de bolacha, também pode acrescentando aqui enquanto a gente vai boleando ela. E aí a gente vai misturando a bolacha na massa e também dando o formatinho já quadradinho da palha italiana. Aqui eu vou fazer também na outra massa. Abro ela novamente, despejo aqui a minha bolacha e vou agregando ela. E essa palha italiana aqui, ela é super simples para fazer, ela fica uma delícia mesmo. Aqui grudou um pouquinho de massa na minha mão, untei mais um pouquinho de margarina e eu volto aqui para dar aquele formatinho quadrado da palha italiana. E aqui eu vou passar a minha palha italiana no leite ninho, para que a gente finalize a nossa palha de Oreo. Então eu vou fazendo isso com cada uma das minhas palhas, tanto as recheadas como com as bolachas agregadas na massa, né?
Aqui eu vou embalar nossas palhas italianas, né? A gente pode embalar tanto uma por saquinho, caso a gente venda por unidade, né? Como um kitzinho com 2 ou 3 também não tem nenhum problema. Aqui eu peguei um saquinho para doce mesmo, da marca Cromos. Ele vem com 50 unidades, eu comprei numa lojinha de confeitaria aqui na minha cidade mesmo. Peguei uma fitinha daquelas de presente, né, também, pra gente poder lacrar depois o saquinho. E eu também tenho etiquetas aqui. Essas aqui são próprias de palha italiana, então a gente já compra desse jeitinho mesmo, né, em casa de confeitaria. E aqui também vem a validade dela, então geralmente é aí de 3 a 4 dias que a gente pode consumir. Só que o ideal é que a gente coloque sempre um dia de validade para que a nossa bolacha ela continue crocantezinha na massa ainda, tá? Então aqui eu pego o meu saquinho, eu vou embalar uma palha italiana em cada um deles. Aqui é muito simples, eu só venho, coloco uma palha italiana dentro do saquinho e amarro com a minha fitinha. Essa é uma das formas, né? A próxima eu vou fazer fechando o saquinho com a minha etiqueta. Então aqui eu faço um lacinho e já tá pronta para venda. Ó, super delicado, uma fofura. Essa próxima eu vou fechar com a etiqueta já pra gente ver a diferença entre as duas. Então aqui eu coloquei a palha italiana com a bolacha triturada, né? Venho aqui, pego uma etiquetazinha. Ó, aqui também tem a validade, a gente pode marcar também antes da gente colar para ficar mais fácil. E eu fecho o saquinho com a etiqueta. Então aqui eu tenho com a fitinha, com o lacinho, né? E com a etiqueta também. Eu gravei esse vídeo em novembro de 2021 e o custo para eu fazer essa receita aqui foi de aproximadamente R$ 9,50, ou seja, foi menos de R$ 2,00 por cada palha italiana e a gente pode vender aí cada uma por entre R$ 4 e R$ 5,00, que já vende super bem. Eu te vejo no próximo vídeo, então até lá!